Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai pegar aí, né? Vamos aqui fazer uma revisão para a nossa provinha de geografia do nono ano. Começando logo aqui, gente, pela página 18. Você vai pegar seu livrinho, na página 18 você vai examinar o que é isso aqui, ó, a globalização. Olha, para entendermos o processo de globalização, é preciso recorrer às transformações políticas e econômicas que marcaram o cenário mundial nas últimas décadas do século passado. As transformações estão ligadas principalmente a dois aspectos aqui. É dois aspectos, é mais. Tem dois aspectos, né, importantes. Quais são? O desenvolvimento do capitalismo e o avanço científico-tecnológico. Essas duas coisas, gente, foram básicas para que a globalização acontecesse. O desenvolvimento do capitalismo, que é a decadência do socialismo no mundo, deu origem a uma nova fase da economia mundial, marcada pela expansão e hegemonia do capitalismo. E o avanço tecnológico e científico-tecnológico, o que é? Foi a Revolução Técnico-Científica, também chamada de Terceira Revolução Industrial. Se caracteriza pela maior integração entre ciência e produção industrial, como mostra a imagem, né? Aqui você tem um livro, você dá uma olhada nisso aí, né? Hegemonia, o que é hegemonia? É o mesmo que domínio, superioridade, supremacia político-econômica, certo? Então você vê aí, é um laboratório de biotecnologia no estado de Renância, no norte de Westfália, na Alemanha. Isso é em 2020, né? Coisas que há 100 anos atrás era praticamente impossível você ver, né? Então, a globalização ela teve impulsos, né? Principalmente aspectos ligados a desenvolvimento do capitalismo e avanço científico-tecnológico. Olha aí, né? Isso aí. Gente, aí você vai lá para a página 21. Aí você vai ver isso aqui, ó, o desenvolvimento científico e tecnológico. Gente, olha, é o seguinte, ó, desde a segunda metade do século XX, uma verdadeira revolução tecnológica, impulsionada pelos avanços da ciência e da técnica, das ciências e das técnicas, né, levou o capitalismo a ingressar em uma nova fase. Essa nova fase foi o que, gente? Foi uma revolução industrial, foi uma terceira revolução industrial, foi uma segunda revolução industrial, o que foi que foi? Aqui você vai ver, ó, tá bem claro. Uma revolução chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica. Esse desenvolvimento científico e tecnológico, fruto de investimentos maciços realizados pelos governos e também pelas empresas privadas. Países como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha atingiu as mais variadas áreas do conhecimento, principalmente a tecnológica da informação, tecnologias de informação com a informática e a telecomunicação. Então, isso foi um salto muito gigante, né, em relação ao desenvolvimento. Isso daqui está até ligado à questão do desenvolvimento, à coisa da globalização, né, que a gente tinha comentado nesse instante, né, com vocês. Deixa eu só botar aqui o computador, gente, para carregar, viu? Vou dar uma pausazinha aqui. Gente, olha, eu tenho um ponto aqui importante que fala das multinacionais. Você vai pular lá para o capítulo 2, né? Especificamente na página 28. Aí você vai ver aqui, vou até diminuir aqui para você ver tudo de uma vez, ó. O processo de globalização ocorrido nas últimas décadas foi impulsionado pela expansão de empresas multinacionais no mundo. Essas multinacionais, gente, como é que é o sistema delas? Elas fazem a sua sede, né? Construíram há muitos anos a sua sede, há umas 3 décadas ou mais, as suas sedes nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Canadá, na Inglaterra, no Japão. Aí elas começaram a produzir, o próprio país começou a consumir, a chegar ao ponto de outros países também ter a possibilidade, a população de outros países, por exemplo, o Brasil, países considerados pobres na época, né, que hoje o Brasil é um país em desenvolvimento, que não é tão pobre, é um país tipo assim, classe média, vamos supor, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, alguns países africanos, como por exemplo África do Sul, Nigéria, né, Egito, países do Oriente Médio, países asiáticos,
eles começaram a também ter a possibilidade de consumir esses produtos. Então, o que foi que os Estados Unidos e esses outros países fizeram? Colocaram as filiais em outros países, por exemplo, o Brasil, a África do Sul, a Índia, botou no México, colocou na Argentina, no Paraguai, colocou na Rússia também, né? Apesar da Rússia ser um país comunista, mas tem muitas indústrias, né? Assim, americanas eu não tenho certeza, mas muitas indústrias de outros países têm, que exploram de uma determinada forma dentro das normas do socialismo, inclusive na China também. Na China é mais aberta ao mundo para isso, né? Então, essas filiais foram colocadas nesses países, né? Por conta de ter uma isenção de imposto, ou seja, não pagar imposto, por conta de ter uma mão de obra muito barata, por conta dos governos facilitar de todas as formas, gente, o consumo, a produção, a instalação das empresas. Então, tudo é melhor nos países mais pobres, para os países mais ricos implantar suas fábricas. Por exemplo, a Ford, a Parmalat, a Coca-Cola, várias fábricas dessas, né, que as sedes são nesses países ricos, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, a Alemanha. Eles têm as suas sedes aí, né? E colocam as filiais nos países mais pobres. Entendeu? Ainda sobre essa questão, gente, o nome dessas empresas são chamadas multinacionais, certo? Multinacionais. São empresas muito ricas, que elas estão presentes em vários países do mundo, certo? Não esqueça disso. Gente, eu queria que vocês pulassem lá para o capítulo 4, né, que é já na segunda unidade, na página 52. Tem aqui um aspecto importante, que é aqui, queria que vocês olhassem aqui, principalmente a parte toda, né? Que o processo de globalização vem ampliando de maneira significativa os fluxos, ou seja, a circulação de mercadorias. Bem aqui no quarto parágrafo, tem aqui: atualmente a maior parte desses fluxos ocorre pelas vias marítimas. O Brasil, gente, é um país que usa pouco via marítima, é um país que usa pouco a aerovia, usa pouco a ferrovia. Então, esses três tipos de vias, né, que eu acabei de falar, são três tipos de vias que são muito econômicas para os produtos se tornarem os mais baratos possíveis. Mas, infelizmente, o Brasil é um país, gente, que ele consome muito a rodovia. Os produtos no Brasil, a maior parte, talvez 80%, 70%, né, de todo o transporte de mercadoria no Brasil é por rodovias, né? Então isso encarece muito o produto, encarece 10 vezes mais o produto, muito mais, dependendo da distância. Por exemplo, o milho, até citei na sala a produção do milho. Por exemplo, em 2012, 13, um saco de milho chegava lá no Porto do Santos, vindo de caminhão. Cada saco de milho, os caras pagavam por um saco de milho. O caminhão traz 200 sacos de milho, vamos supor. Cada saco de milho era cobrado mais ou menos R$ 10 em cada saco de milho para levar de lá do Mato Grosso até o Porto de Santos. E se fosse via marítima, né, no caso pelos rios, né, pela hidrovia, vamos dizer assim, pela hidrovia, né, via marítima é uma coisa, pela hidrovia, no caso, tanto engloba a via pelo rio como a via pelo mar, né? A marítima se refere especificamente pelo mar, né? Mas pela hidrovia, no caso, a distância aumenta aí umas 7 vezes mais, mas em compensação o preço diminui 10 vezes. O saco de milho chegava no Porto de Santos, vindo do Mato Grosso, pelo rio Tapajós, rio Amazonas, e pegando a via marítima pelo mar, pela costa brasileira, chegava por R$ 1 cada saco. E se fosse de caminhão, chegaria a R$ 10 o frete de cada saco. Então a diferença é exorbitante, né? Então, gente, o Brasil é um país que utiliza muito a rodovia, né? Agora, sim, apesar de tudo isso, nós temos aí vários rios navegáveis em todo o Brasil. Temos o Rio São Francisco, inclusive aqui no Ceará, a gente tem o Rio Jaguaribe, Rio Acaraú, Rio Coreaú, que são rios importantes para o transporte, né, de mercadorias. Falta aí apenas investimento dos governos, né?
Gente, por favor, queria que vocês voltassem aí para a página 38, certo? Uma questão aqui que eu pulei, né? Um questionamento, que é sobre a era digital. A grande quantidade de tecnologias disponíveis para a realização das mais variadas tarefas do cotidiano faz com que muitas pessoas chamem esse período em que vivemos de era digital. Gente, era digital, porque tudo a gente está produzindo com base nessa coisa do digital, né? Do toque, né? Nós produzimos projetos de carros, projetos de novos computadores, projetos de novos celulares, de novos motores, de naves, de aviões, tudo através de um aparelho celular, tudo através de um computador, e isso tudo tem o toque das mãos, o digital, né? Que o digital, ele a princípio estava ligado a essa questão dos dedos, dos toques, né? Mas hoje está mais ligado à questão da tecnologia, o avanço tecnológico, né? Por exemplo, nós temos ali em Camaçari, na Bahia, uma fábrica de carros da Ford, né? Que ela é toda automatizada, ela é toda robotizada, né? São robôs, né? Que fazem robôs, né? Desculpa aqui pelo plural da palavra. A gente aqui na correria esquece até o plural, né? Feita por máquinas, né? Robôs que produzem carros, produzem motores de carro, montam motores de carros, soldam, parafusam, desparafusam, né? Coloca tudo sob medida, tudo máquina, né? Tudo informatizada, né, gente? Então você viu aqui, né, que todas essas inovações tecnológicas causaram mudança significativa na vida de cada um de nós. Há algumas décadas seria inacreditável, né? Uma pessoa se comunicar por outro pelo um telefone, via WhatsApp, via e-mail, fazer uma chamada de vídeo, gente. Fazer uma chamada por um telefone sem fio, né? Há algumas décadas atrás aí, você assistir um filme, assistir uma novela pelo telefone. E hoje tudo isso a gente faz na maior normalidade, né? Gente, um ponto aqui interessante, aqui é também na página 55, viu? Tinha até passado por cima aqui, não tinha olhado. É o fluxo de comércio de petróleo no mundo. Ó. Vamos ampliar aqui, a gente lê. Ó. O petróleo está entre os produtos mais comercializados no mundo. Diariamente, cerca de 91 milhões de barris de petróleo viajam acomodados em gigantes navios-tanques. De maneira geral, o fluxo de petróleo no mundo ocorrem entre as principais áreas de exportação, de exploração, como o Golfo Pérsico, onde se encontram as maiores reservas conhecidas e os grandes centros consumidores, como os Estados Unidos, como a Europa, o Japão e a China também, né? A China é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, inclusive a segunda maior consumidora, né? Aqui, não sei por que não falou sobre a China. Eu tinha até comentado com vocês sobre isso, né? Aqui falou os Estados Unidos, a Europa e o Japão, mas o segundo maior consumidor de petróleo, consome mais do que a Europa todo dia de uma vez, é a China. Ela consome uma quantidade, né, menos do que os Estados Unidos. Não é tanto como os Estados Unidos, mas ela consome quase a mesma coisa que os Estados Unidos, né? E depois é que vem a Europa, depois o Japão, os outros países, né? Mas aqui a gente deve saber que os grandes centros consumidores, né, que inclui na China, o Japão, os Estados Unidos, a França, toda a Europa, né, são muito importantes para o consumo do petróleo, a exploração do petróleo, a extração do petróleo, o refino, né. Então, assim, se eu lhe perguntar quais são os países que consomem mais petróleo do mundo, você vai ter que marcar a China também, né? A China, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália, o Canadá, os países assim, europeus, né? Oriente ali, aquela região do Japão, a China. O Brasil é um grande produtor de petróleo, né? O Brasil, ele produz o petróleo para ele. A gente consome muito petróleo também, mas a gente também é um grande produtor. Mas, em compensação, quando a gente fala em questão de preço, o Brasil não tem preço, né? É um petróleo que é encarecido, né? Gente, para finalizar o nosso ponto aqui, os nossos pontos, né, a gente vai para a página 58, certo? Veja aí a página 58, a gente vai bem para cá. As cidades globais, ó. Vou até ampliar aqui.
as cidades globais, né? As cidades globais configuram como centro de poder e comando de decisões econômicas e financeiras mundiais. Também formam os polos, né, de uma rede mundial que se articulam por meio de uma infraestrutura que possibilita a circulação dos fluxos da globalização. A gente tem alguns exemplos dessas cidades, né, aqui no Brasil, né? A gente tem São Paulo, a gente tem o Rio de Janeiro. Fortaleza é uma cidade muito grande, certo? Brasília é uma cidade muito grande, Belo Horizonte é uma cidade também gigante, Salvador é outra cidade enorme, Recife, mas a nível de cidades globais, em que tem uma certa influência em preços de bolsa de valores, nessa coisa, em preços de mercadorias, em embarque no mercado mundial, as bolsas de São Paulo e Rio de Janeiro. Elas têm uma influência muito forte, né? Não como as bolsas de Nova York, as bolsas de Tóquio, né? Mas elas têm uma influência também. Pouca, mas tem. Em relação à bolsa de Pequim, a bolsa de Tóquio, a bolsa de Nova York, a cidade global, como São Paulo e Rio de Janeiro, tem influência, tem menos do que esses, certo? Mas exemplos de cidades globais aqui no Brasil só são duas: Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Gente, olha, finalizei o vídeo aqui, espero que vocês façam uma excelente prova. Eu terei prova na quarta-feira e na sexta-feira. Espero que todo mundo estude. Se inscreva nesse canal, gente. Ajude o canalzinho da gente a crescer, né? Essas aulas são de graça, eu não cobro nada para fazer essas aulas. Eu estou aqui domingo produzindo essas aulas para vocês. Comente, né? Se puder comentar, eu agradeço muito. Curta, compartilhe com seus colegas, tá bom? Pois valeu, gente.